Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Com muita alegria, nós vamos proferir o nosso tema, pedindo a Deus que nos fortaleça, nos abençoe nestes momentos difíceis que nós estamos passando diante da pandemia que nos aflige na atualidade. Então, precisamos muito dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos da doutrina espírita, para nos fortalecermos cada vez mais. Então, vamos abordar este tema, silêncio para ouvir Deus, diante destes dois livros que foram mencionados. Viver é amor, é amar, e Em Busca da Iluminação Interior. Nesta exposição, nós vamos destacar a necessidade do encontro conosco mesmo. Também vamos ver a necessidade de criar o hábito do silêncio para buscar esse autoencontro. Entender também o que é que atrapalha nós escutarmos essa voz de Deus. E aí nós podemos compreender e dizer que em todos os tempos, na história da humanidade, os emissários de Deus recomendaram silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir a voz de Deus e senti-lo mais intimamente. E aí, será que escutamos a voz de Deus? Ele nos fala: Sônia, estou aqui, Sônia, haja assim, haja assado, como devemos fazer? É assim que ele fala? Com a voz direta? Não. É a forma de buscar a onda mental de Deus. E também através do seu emissário, que é Jesus. A gente busca essa onda mental para nos aproximar de Deus e também de Jesus. Então, Deus também necessita do silêncio humano para fazer-se ouvido. Então, é muito importante educar esse nosso pensamento para poder nós ouvir Deus e também fazer-se ouvido por Ele. Deus, meus queridos irmãos, já está lá sendo, como a primeira questão do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É imutável, imaterial, com todo poder e bondade, justo, bom, infinitamente perfeito. E não é dado ao homem ainda de compreender Deus em sua plenitude. Nós vamos encontrar esse sentido. Nós não temos sentidos para compreender Deus, a sua natureza íntima, conforme está lá no livro A Gênese. Deus está em toda parte. Está também em cada um de nós, no templo vivo da nossa consciência. Esta consciência é um lugar sagrado, é aquele santuário em que se encontra a divina centelha. Então, a centelha divina, ela está na nossa consciência, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, que ela está na nossa consciência. E aí, quando nós esquecemos desta consciência, porque Kardec pergunta, se ela existe, por que é preciso que Deus lembre? E aí é porque
os Espíritos respondem é porque nós esquecemos desta lei e procedemos de maneira equivocada diante de tantas coisas, das nossas posturas no dia a dia. Tudo vem de Deus e remonta a Deus. Então é um fluido sutil, mais sutil, perfeito, que o éter do universo emana do pensamento do Criador. Então, a mensagem de Deus, ela permanece no ar, aguardando ser captada. Então, como nós ficamos ainda alheios a esta voz, entre aspas, de captar do ar, do éter do universo, esta grandeza do pensamento de Deus. Se assim procedêssemos, viveríamos muito mais felizes. Mas então perguntamos, por que essa dificuldade desta comunhão com a divindade? Por que tudo isso, essa dificuldade de nós ficarmos nessa ligação da criatura com o Criador? Então, primeiramente, nós vivemos, e Joana, lógico que ela aborda isso na sua lição, essa dificuldade da comunhão com a divindade, se dá por conta dos distúrbios externos que nós estamos sempre vivenciando, da balbúrdia que existe ao nosso redor, o vozerio do mundo. Então, tudo isso desvia a nossa mente e ficamos altamente desvinculados da nós, criaturas, do Criador. Então, vivemos mais para as coisas da matéria do que para as coisas espirituais. E aí o espírito se encontra atordoado, nós não temos o discernimento necessário. Torna-se confuso o discernimento que nós poderíamos ter se assim estivéssemos mais voltados para a espiritualidade. O que é que nos constrange, então, na vida? O que é que aliás, nos atrai sobre estas coisas vinculadas à matéria? Aí fala Joana que a fama ligeira, passageira, né? A fama, a posição de destaque no grupo social, tantas coisas também que, de fundo, interesses materiais, da riqueza. E aí nós nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 5º, numa lição que fala a felicidade não é deste mundo, vai nos falar que algumas condições que as pessoas acham essenciais para a sua felicidade não são, por exemplo, poder, riqueza, juventude. Acha que se tiver isso, por exemplo, ter poder, ter riqueza, ter juventude, isso vai tornar feliz. E os benfeitores dizem que nem esses três juntos, essas três coisas juntas, mesmo assim, não traz felicidade, muitas vezes, para quem a tem. Então, se não vejamos que estas coisas nos afastam dessa comunhão com Deus, não é? Continuando, ela diz que todos aqueles que aspiram à plenitude atendem os deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus,
O que seria colóquio? Colóquio é uma conversação de caráter informal, íntimo, confidencial, entre duas pessoas ou mais pessoas. Então, nós vamos ter esse colóquio com Deus, ela diz, não é? Esse silêncio maravilhoso para os colóquios com Deus. Então, essa conversação íntima que nós temos, que nós devemos ter com Deus, ouvi-lo e fazer-se ouvir. Também para que a nossa voz chegue até Deus, é necessário nós estejamos sintonizados nesse silêncio interior. O silêncio reflexivo, também que ela fala, nós lembramos daquela parte da mulher adúltera, quando Jesus fala que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nos relata o artigo que nós líamos. Em silêncio, os circunstantes, aqueles que estavam jogando pedra, se afastaram um a um, a começar pelos mais velhos. Bem conhecida, né, esta passagem do Evangelho. Então, em silêncio, é aquele silêncio reflexivo. Cada um voltou-se para dentro de si mesmo, porque eles também tinham muitas mazelas, muitos pecados, entre aspas, quando Jesus assim fez lembrar a cada um, aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então, eles saíram em silêncio reflexivo. Bom, aí vai a abordagem do autoencontro, este silêncio para ouvir Deus. Tem, então, a palavra-chave que era o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma temática muito estudada por Joana de Ângeles, que aqui nem me cabe adentrar com profundidade, porque é um assunto bem específico, bem extenso. Mas o autoconhecimento é o maior desafio do ser humano. O autoconhecimento é uma coragem que nós devemos ter para decifrar-se a cada um de nós. Uma viagem para dentro de si. E ela diz, não vamos temer essa viagem interior. Então, na verdade, nós não nos conhecemos. E temos medo de fazer essa viagem interior, mas ela pede para nós não temermos. Mas o assunto foi abordado no Livro dos Espíritos, na questão 919, a necessidade do autoconhecimento. Quando Kardec, então, questiona aos espíritos qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos respondem com muita propriedade. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, daí a gente entende, e vai ver lá nos comentários de Kardec, que é a chave do progresso moral, que dá a educação moral, a educação do espírito, desse pensamento voltado para dentro de si mesmo, de nós mesmos, vamos melhorar nesta vida. É o meio mais eficaz, é conhecermos a nós mesmos, para que daí haja o autodescobrimento e, consequentemente, o autoaprimoramento, a autoiluminação. Então, primeiro a gente se conhece, se descobre e depois vai se autoiluminar. Nós temos nesta lição, aliás, nessa questão 919, as assertivas agostinianas, que é Santo Agostinho respondendo a Kardec,
sob a dificuldade, né, de se conhecer a si mesmo. Ele pergunta como é que o meio de se conseguir isto. E Santo Agostinho dá aquela belíssima lição, falando que examinai, né, fazer tudo o que eu fazia quando eu vivi na Terra, que ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava se não faltara com o dever, se ninguém tinha a se lamentar dele, das coisas que ele tenha feito, por acaso, porventura. Então, daí podemos perceber que o autoconhecimento vai traçar os caminhos por onde nós devemos seguir com segurança. O mesmo que não faltar ninguém deve, perdão. No livro O Grande Enigma, Leon Denis tem uma parte em que ele fala assim: homens, aprendei a imergir de vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. Então, que maravilha! Quando a gente se conhece, nós sabemos que nós temos poderes extraordinários dentro de nós, que nós desconhecíamos. Então, observemos isso como é importante, deste poder, de tantas coisas boas que nós temos, e quando as coisas equivocadas, que por isso que a gente fica com medo de descobrir estas coisas equivocadas que nós temos no nosso meio do caminho, diante da evolução, ainda que somos espíritos imperfeitos de provas e expiação. Mas ele aqui dá uma lição maravilhosa para que a gente se interrogue e vamos reconhecer o poder maravilhoso que temos dentro de nós. Então, isso é uma esperança, uma coisa muito boa para dentro de cada um. O autodescobrimento. Então, nessa busca lá, incansável de nos conhecermos, nós vamos nos descobrindo. O Deus interno que habita em nós, nós vamos descobrir isso. Nesta luta contínua de superação das tendências negativas, e vamos caminhando ansiosos pelo autoencontro. Autoconhece-se, autodescobre-se e autoilumina-se. Pouco a pouco, a luz que existe dentro de nós se engrandece, e se engrandece muito quando nós vamos nos esforçando no caminho do bem e do amor. Irmão Jacó, no livro Voltei, ele fala dessa necessidade da autoiluminação. Ele parte para o outro lado da vida, eu já falei isso em algumas nossas colocações, e é porque eu li recentemente este livro e a gente vai refletindo sobre ele. Ele parte para o outro lado da vida com alguns equívocos, quando chega no outro lado, tem a realidade vindo ao seu encontro. Mas, em determinado momento, ele diz: aceitei feliz o imperativo de recolhimento espiritual, e quanto mais buscava entender a pequenez da minha alma e as minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhia da prece, para que meu pensamento constitua agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobradas possibilidades de atacar os novos serviços. Então, é muito bom, porque ele aqui sente e descobre a necessidade
Uma da coisa auto também que merece renovação. destaque é a meditação. Para que serve, né? Essa meditação. E aí, Joana vai nos dizer que serve para vivermos e sairmos da caverna, seja ela qual for. Buscar o centro de nós mesmos. Então, essa meditação, muitas pessoas fazem, é bem interessante, mas com referência ao deserto, é muito importante que ela reflete, e nós também aqui queremos refletir, que o deserto sempre atraiu o ser humano como busca de paz, a superação das tendências negativas. Pessoas ansiosas pelo autoencontro sempre iam aos desertos buscar esta paz interior, tentando superar essas tendências negativas. Para os desertos também, nas montanhas, eram muitos benfeitores, muitas entidades, muitas pessoas iam para as cavernas, a exemplo de Moisés, né, que ouviu a voz transmitida por Deus no Decálogo, foi no deserto, foi nas montanhas. Na antiguidade, os orientais também tinham muito este hábito de se reservarem nas cavernas para poder ouvirem algumas lições referentes a verdades. Existem algumas religiões que as pessoas se afastam, ficam no silêncio para poder fazerem essas reflexões, não é? Então, esse deserto, sim, Jesus, o próprio Jesus, mesmo Jesus, ele, após atender a multidão, ele buscava sempre o refúgio da solidão, para, em silêncio, poder ouvir a voz de Deus. Ele ia para os desertos, para as montanhas. Francisco de Assis também, ele tinha este hábito de se refugiar nas montanhas e nas cavernas para este encontro consigo mesmo, também buscar a verdade e dali trazer, se fortalecer e trazer mais entendimento em favor da humanidade. Esse deserto não é aquela região geográfica árida e distante da civilização, e sim o deserto interior, são as paisagens interiores que nós possamos buscar. O voto de silêncio, já falei, que é sobre a reclusão, que determinadas religiões elas fazem isso, mas para poder se purificar, mas nem é sempre assim. Às vezes, a religião, de certa forma, muitas vezes não atende a tudo isso. É necessário que haja verdadeiramente uma questão íntima, interior, e não aquilo que a religião impõe. Bom, Deus está em toda parte. É preciso que a gente capte de si seus entendimentos, a sua bondade, a sua grandiosidade, e através dele, desse voto, desse entendimento maravilhoso que nós temos de Deus, que a doutrina nos explica com muita propriedade, que não é aquele velhinho de barba, não é? É uma inteligência suprema, e nós precisamos captar todo este desejo de sermos cada vez melhor, buscando este silêncio interior. E Joana diz: busca este silêncio e alcança-o. Acalma-te, isola-te da multidão, uma vez ou outra. Viaja calmamente no rumo do ser que és e descobrirás tesouros imprevisíveis.
imprevisíveis aguardando no interior. Não vamos adiar essa luminosa experiência, iniciando o quanto antes esta atividade, esta ação de entrar em silêncio e entrar em comunhão com Deus. Queria concluir contando uma historinha que está no livro A Vida Escreve, Deus e Nós. Diz assim que Sebastião Loredo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao Evangelho, fizera-se mais consagrado à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre a braços com dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel pela manhã, certa feita afirmou: Deus está comigo, Deus está de meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Mas justamente nesse dia, Sebastião rixou com alguns colegas, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com o posto fiscal. E à noite, no instante das orações, ele sentia-se envergonhado. Como de outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou convincente. O pupilo errara com agravantes, conhecia as próprias obrigações. Cabia-lhes controlar-se, serenar-se, pois que espírito algum pode, em boa consciência, ignorar o dever da humildade. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: Meu amigo, meu irmão, como proceder? Saí de casa orando, buscando vigiar. E muitas vezes repeti hoje: Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo. Mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus, permanecer ao lado de Deus, ajudar a Deus e entregar as mãos a Deus. Está bem? Sebastião gaguejou e acabou conformando-se, dizendo: Está bem. Então disse Eusébio: Amanhã nós vamos começar tudo de novo. Muita paz, muita luz e equilíbrio para todos nós.